uma vez nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para sermos mais bem-aventurados ainda, né? Mais bem-aventurados ainda em aprender e estudar a palavra do Senhor, em especial no livro de Apocalipse, que é um livro benditíssimo, né? Muitíssimo bendito, porque de acordo com a própria palavra, ele tem a função de farol. Ele é como uma candeia que brilha no lugar escuro, até que, conforme a gente vinha conversando e anunciando aqui, a estrela da alva brilha no nosso coração. Amém. Filma eu, Galvão. E a passagem que nós temos estudado se encontra em Apocalipse 6 e 7. Né? 6, e hoje nós vamos fazer um link do 6 com 7, porque na semana passada nós estudamos os selos. É um link, é uma ligação, né? Um laço, uma rebeca. E nós vimos os selos, nós vimos o primeiro selo, o selo do cavaleiro branco, nós vimos o segundo selo, o selo do cavaleiro vermelho, que é a guerra, nós vimos o terceiro selo, que é o selo do cavaleiro negro. Tinha até um personagem de história em quadrinhos chamado Cavaleiro Negro, que é o cavaleiro da fome, e o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro cloro, né? É um cavaleiro resumo. Aliás, se nós pudéssemos resumir os 4 selos, o que a gente observa é que na reintegração de posse do universo, né, que o Cordeiro está lançando mão aqui agora por ser digno de desatar os selos desse livro que se encontrava nas mãos do Todo-Poderoso, a gente observa que pela sua permissividade, pela sua cessão com 2 S, né, ele vai cedendo autoridade, cedendo permissão, cedendo licença, cedendo espaço para que os homens aflorem individualmente e coletivamente o que há de pior nos seus corações. Nós vamos observar que tudo isso de negativo e ruim que vai acontecer aqui, que a gente vê profeticamente no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto selo, e no quinto selo, é por permissão divina, é fruto da própria ação negativa, ruim, da maldade do coração humano. Mas já no sexto e sétimo selo já é fruto da própria ira de Deus diretamente. Então, se nós pudéssemos resumir os primeiros 4 selos, seria o seguinte: no primeiro selo, o selo do cavaleiro branco, nós vemos a ascensão de um homem, a quem Deus permite ter todo o poder sobre todos os povos da terra, o anticristo. Esse anticristo, ele promove guerras, o que é visto no segundo selo, do cavalo vermelho, que por sua vez traz como consequência o racionamento, a escassez, a inflação e a fome. É a consequência da guerra. Que por sua vez traz como consequência doenças e muita morte, que é a cor do cavaleiro, do quarto cavaleiro, o cavaleiro cloro, o cavaleiro cor de cadáver, né? Como nós vimos, o quarto cavaleiro, ele é atípico. Você vê cavalos brancos, você vê cavalos baios, cavalos pretos, cavalos ruivos, mas um cavalo verde e amarelo. Não sei que você pinte ele com spray, né? Um cavalo verde e amarelo, ele é bem atípico, ele é bem incomum, é surreal, né? Ele é surreal. Ele é a cor do cadáver. É um cavaleiro que representa e resume tudo o que vem acontecendo desde a abertura do primeiro selo, né? Que traz como resultado 1/4 da humanidade morta, o que em termos de aproximadamente daqui a algumas décadas seria algo em torno de 3 bilhões de pessoas. Oi. Você quer o microfone? A Elaine está perguntando ali. Falei racionamento. É o racionamento do alimento, exatamente. A balança, a Elaine está perguntando o que seria que nós vamos passar aqui, o racionamento. Né? Porque tendo em vista que de acordo com a política desse governo que vai se instalar, vai haver um racionamento mesmo, porque existe escassez. Né?
com tanta guerra, com tantas... Não, não, a balança nas escrituras, ela dá medida, né? E aqui a própria voz que fala lá do meio do santuário, do meio do trono, e ouvi uma voz como que no meio dos quatro seres viventes, dizendo, 6:6, né? Ele está determinando a escassez, ele está determinando a inflação, ele está determinando o racionamento. Você vai ter pouco alimento, como consequência da política econômica desse primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro. Aliás, igual eu estou falando, o quarto cavaleiro é um cavaleiro resumo. É um cavaleiro, quando a gente observa aqui o quarto selo, 6:8, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, né? É igual a rêmora acompanhando o tubarão, né? Ele vai se alimentar dos restos do cavaleiro Morte, né? O inferno vai bebendo as almas dos bilhões que ele vai matando. E foi-lhes dada a esses dois, esse cavaleiro acompanhado desse ajudante, né? Autoridade sobre a quarta parte da terra, algo em torno de 2, 3 bilhões de pessoas morrendo. E como o Hades está seguindo, a gente sabe que quem está morrendo aqui são pessoas não salvas, porque os não salvos não vão para o Hades, eles vão para o Tríton ou Urano, né, para o terceiro céu, para que morram a espada, o segundo cavaleiro, a fome, o terceiro cavaleiro, e as suas consequências, a mortandade e as feras da terra. Resumindo o resumo do quarto cavaleiro, né? Um governante assassino é visto no primeiro selo, o anticristo. Um governante assassino, porque ele é possuído pelo espírito daquele que quer matar, roubar e destruir. O próprio Satanás se encarna nele. Ele promove ações governamentais assassinas, que é o segundo selo. Ele tem uma grande espada, grande porque é um poder muito incomum, um poder fora do comum, um poder como nunca ninguém antes teve, em termos humanos. O anticristo. Hã? Em todos os sentidos. Na oratória, militarmente, pelo tráfico de influência, em todos os sentidos. Ele vai ter toda a autoridade sobre toda a língua, tribo, povo e nação. Inclusive sobre os crentes. Não, não, mas a espada aqui é a espada, nós, é a espada literal, que é o direito de exercer pena capital. Por exemplo, é essa espada aqui, ó, de Romanos 13:4. Quando a gente abre Romanos 13:4, a gente vê que o governo tem o direito de executar a pena de morte. Tem governos que executam. Associado com o segundo cavalo, o cavalo morte. Romanos 13:4 diz o seguinte: 13, 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quem está aprontando tem medo da polícia, né? Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem. Então você vai ter o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, é igual aquele programa antigo da Itatiaia, né? Se você anda fumando do fuminho da Guiné, cuidado, malandro, cuidado, você vai virar notícia aqui no Rádio Polícia. Você lembra disso? Do Rádio Polícia, da Rádio Itatiaia? Se você anda aprontando, é bom você ficar esperto, né? Porque, entretanto, se fizeres o mal, Romanos 13:4, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. É essa espada aqui. Pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. E naquela época que o Novo Testamento foi escrito, a espada cortava a cabeça literalmente. Entendeu? E nós vemos aqui que lá na frente, quando nós estivermos estudando Apocalipse 11, 12, 13, 14, nós vemos que a forma que o anticristo vai usar para executar a pena de morte vai ser a guilhotina, vai ser a decapitação. Ele vai ressuscitar
Eu estou com isso anotado em algum lugar. Ele vai ressuscitar aquela forma francesa da época da Revolução Francesa, do século XVIII, de execução da pena capital. Os crentes, os santos, eles vão ser decapitados. Eu estou com Apocalipse 24. Hã? Não é retrô, não. Ah. Não é não. Mas isso é cultural. Aqui, né, nos Estados Unidos, dão injeção letal ou torra o cara na cadeira elétrica. Mas lá no Oriente Médio, até hoje, é cortando a cabeça. Se você for no Irã, no Iraque, naqueles países, não é decapitação. Entra na internet aí, você vê. O rapaz vai lá em praça pública, levado, com a mão amarrada, abaixa a cabeça lá, vocês nunca viram, não? Chega o rapaz lá e, puf, corta a cabeça, rola a cabeça no chão lá. É a cultura oriental. Por exemplo, a gente vê aqui, que vai ser, se der tempo, o nosso assunto, dos santos da tribulação. Lá no final da tribulação, eles estão sendo ressuscitados. Os santos que vão morrer na tribulação. Apocalipse 24. É que está longe, daqui muitos meses, né? Vou só antecipar. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, lá no final da tribulação, os santos da tribulação que morreram, aqui está mostrando de que forma eles vão morrer, decapitados. Porque, conforme eu estava falando, esse governante assassino do primeiro selo, ele vai implementar ações governamentais assassinas. Porque, na realidade, ele é possuído por Satanás. E esse fuzuê, essa bagunça, essa balbúrdia, essa confusão global, essa desgraceira, como se acontecendo no planeta, guerra, fome, inflação, perseguição, isso é simplesmente Satanás com a sua obsessão de matar, roubar e destruir, em especial o crente. Quando você abre em Apocalipse 12, antecipando mais um pouquinho, assim que Satanás é jogado no céu, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele persegue a mulher. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E o que ele faz? Versículo 13 de Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que lhe dera à luz o filho varão. Ele persegue Israel, que gerou a Cristo segundo a carne, de acordo com Romanos, e a gente sabe pela história. Ou seja, Satanás tem uma obsessão, matar crente. É a coisa que ele mais gosta de fazer, é matar crente. Não importa se é crente do Velho Testamento, se é Davi, se é gente lá, Jó, se é gente lá diante do tempo de Cristo. Não importa se é gente da época de Cristo, Cristo mesmo, as criancinhas de Belém. Não importa se é gente da igreja, Tiago, se é Estevão, se é os crentes da igreja de Esmirna, se é os crentes dos irmãos que estão lá nos países hoje que existe perseguição. Eu tive lendo esses dias, recentemente, no ano passado, 500 pessoas foram mortas por causa do evangelho lá no Oriente Médio. Isso é o que se sabe, deve ter sido mais. Mas oficialmente foram 500 mortos porque são crentes lá no Oriente. Naqueles países cumão lá, Paquistão, Afeganistão, blom-blom-blomzão lá. Lá é proibido ser crente até hoje. Eles não aceitam. E se você é achado, você é morto. Só não passa a morrer 500 e poucas pessoas. Isso é o que é oficial. Porque tem os órgãos, né? As ONGs que levantam isso aí, que correm atrás disso. Então, Satanás, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, tudo por permissão divina, essa coisa toda, essa guerra, essa bagunça, essa balbúrdia, é tudo para atender Satanás no seu objetivo. Matar crente. Ele só tem esse objetivo. É o que nós vemos aqui em Apocalipse 13, a gente vê em Apocalipse 12, 17, em Apocalipse 13, 6 e 7, a gente vê Apocalipse 11, 7, por exemplo, as duas testemunhas mártires, que nós vamos estudar lá do Apocalipse 11, 7.
Deus protege elas sobrenaturalmente. Até que chega um momento que Deus tira a proteção e permite que elas sejam mortas. Satanás imediatamente cumpre esse papel. Apocalipse 11:7, falando das duas testemunhas lá, as duas oliveiras do não é o pastor Gerando, as duas oliveiras aqui da tribulação. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ele tem essa obsessão, Satanás. E ele coloca essa obsessão no coração do anticristo. Apocalipse 13, 6 e 7. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. É a obsessão dele. Apocalipse 13, 15b. Fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Por que ele promove essas ações? Porque ele só tem um objetivo. Tudo é um pretexto para matar judeu e crente. Ele tem só essa obsessão. Essa é a obsessão de Satanás desde que o homem foi criado. Quando ele criou Adão e Eva, Deus, qual que foi a primeira ação de Satanás? Seduzir Eva para tomar do fruto do qual Deus havia falado para não comer, porque ele sabendo que pela desobediência acarretaria em pecado, e o vosso pecado faz separação entre mim e vós. Ele matou o primeiro casal, e nós herdamos essa morte. Então Satanás só tem um objetivo para o homem: matar. Ele odeia o homem, ele odeia o ser humano. E na tribulação em específico, ele sabe que pouco tempo lhe resta, Apocalipse 12, 12, aí é que ele vai intensificar os esforços dele, ao máximo. Então, os quatro selos resumem a primeira metade da tribulação. O selo 1, 2, 3 e 4. O selo 5 é um parêntese, para mostrar que mesmo no meio de tanto juízo, no meio de tanta morte, existe espaço para graça. Nós vamos estudar o quinto selo hoje, que o objetivo de hoje é estudar o quinto selo conjugadamente com Apocalipse 7, que é um parêntese dentro da sequência cronológica. Observa aí, ó, Apocalipse 6, 1. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. 6:3. Quando abriu o segundo selo. 6:5. Quando abriu o terceiro selo. 6:7. Quando abriu o quarto selo. 6:9. Quando abriu o quinto selo. 6:12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Agora você vai lá no 8:1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, ou seja, entre a abertura do selo 6, que é descrito em Apocalipse 6, de 12 a 17, ele só vai abrir o próximo selo lá em 8:1. Observou aí, ó. 6:12. Vi quando o Cordeiro abriu 6 do selo. 8:1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, o 7 é um parêntese. Lembra? O 7, eu tive até pesquisando naqueles sites que ensinam português. É um parêntese apositivo. Mas não estou falando de sangue, não, tá? Vem de aposto. Lembra de aposto? O que é aposto? Carlos, que é um rapaz bonito, inteligente, modesto, está dando o estudo. É algo que explica. Né? O aposto é uma expressão que explica ou que se relaciona com um termo ou trecho anterior com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor. Existem 4 tipos de aposto. Já estudou aposto invocativo? Você é advogada, você sabe. Ele talvez ainda não estudou, mas vocês dois já devem ter estudado. Vocativo e aposto. Vocês não gostam de português, não? Português é maravilhoso. Ela que ama português. Tem o aposto explicativo. Ó, tem o aposto explicador. Tem o aposto especificador. Tem o aposto enumerador e tem o aposto resumidor. Exemplos. Exemplo de aposto explicador, que é um que explica, né? João, o escritor do Apocalipse, o apóstolo normalmente vem entre vírgulas. Você vai lembrar. João, vírgula.
O escritor do Apocalipse, vírgula, foi o último apóstolo a morrer. Eu posso tirar o apóstolo. João foi o último apóstolo a morrer. Todo mundo entendeu, não entendeu? Mas se eu quiser explicar mais ainda, se eu quiser adicionar uma informação, se for um cara prolixo, assim, igual alguns irmãos que vocês conhecem, que fala, que faz, que gosta de explicar o que já todo mundo já entendeu, eu falo, mas esse cara vai falar isso de novo, não é possível. Tô careca de saber isso que ele acabou de falar e vai falar de novo pela terceira vez na mesma escola dominical, não é possível. Tá me chamando de burro. Não é, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra. Quanto mais repetir, melhor. O ideal é repetir 5 vezes. Sabia? Você sabia que quando você quer lembrar de algo, basta que você fale 5 vezes em voz alta, você não esquece aquilo. Porque a nossa memória ela tem níveis de armazenamento. Tem a memória RAM, tem aquilo que se armazena no HD. É como se fosse assim. Tem as memórias de curta duração. Então, você tá sem caneta, né? Você tá sem caneta e o rapaz fala assim, não, liga aí pro 3299. Você decora aquele número e ele fica na sua memória só a tempo de você teclado 1, 2, 3 vezes. Amanhã você pergunta assim, mano, qual que foi o telefone que o rapaz te falou? Ah, sei lá. É a memória de coisa. Não, rápida, porque o cérebro está entendendo que aquela informação não é importante, é para ela ser guardada por pouco tempo. Tem aquilo que se armazena por dias, por mês, por ano, para a vida inteira. Normalmente, aquilo que é acompanhado de adrenalina, a adrenalina é um fixador de memória. Todo mundo vai concordar comigo. As coisas que por mais tempo que passa, que você se recorda com melhor clareza, é aquelas que foram momentos adrenalinados, que você tomou aquele sustão, que você teve aquele medão, que você sentiu aquela dorzona, aquela alegriona, aquele prazerão. Porque tinha muita adrenalina jogada na sua corrente sanguínea, você fixa com mais intensidade. Você nunca mais esquece. Por isso, Deus é sábio. Ele conhece o nosso hardware e software, por isso que ele nos instrui. Por isso que ele fala, aquele que ama não afasta a vara da correção. Por quê? Se você falar para a criança assim, não pega mais docinho no pote, ele vai pegar. Agora, se quando você falar, não pega mais docinho no pote, ele vai lá e pega, ou você dá uma varadinha nele, isso gera adrenalina, ele não esquece. Aquilo fica fixado na memória. Quando ele for pegar um docinho, ele fala, opa, aquele dia que eu peguei docinho, porque a mamãe falou, eu tomei uma varadinha e doeu. Então não. Olha, se você só blá 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 blá, voa. Por isso que é bom repetir. Então, João foi o último apóstolo a morrer. Beleza. João, o escritor do Apocalipse, foi o último apóstolo a morrer. Explicou mais ainda, adicionou informação. Existe o apóstolo especificador. João foi exilado em Patmos, uma pequena ilha situada na Ásia Menor. Eu especifiquei mais ainda onde é Patmos. Elaine mora em Belo Horizonte, aquela fantástica capital das Minas Gerais, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Foi bem específico. Via Láctea, conglomerado de Andrômeda, aí vai especificando. Tem o apóstolo enumerador. O bom aluno deve ir à escola dominical munido de todo o material. 2 pontos. Lápis, borracha, caneta, caderno e Bíblia. Não precisava. Subentende, mas Ilumicolor. Ilumicolor. Para marcar o texto. Porque o preletor gosta muito de falar Lumicolor. E, por fim, tem o aposto resumidor. Pastores, diáconos e ovelhas, todos devem comparecer à reunião de oração. Pastores, diáconos e ovelhas devem comparecer à reunião de oração. Mas eu resumi todos. Ou seja, o capítulo 7 é um capítulo inteiro aposto. É um capítulo apositivo, que introduz um aposto. É um capítulo que, se você tirasse, não faria falta. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não existe capítulo 7. Faz de conta que no lugar do 8 aqui tem um 7. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo,
prosseguiu na sequência. Mas o Espírito Santo, que é muito explicadinho, por isso que eu gosto dele, o Espírito Santo é explicadinho nos mínimos detalhes. Eu gosto dele por causa disso. Quem é inquiridor, né? Ele introduz esse capítulo apositivo, explicativo, que explica um pequeno detalhe de antes do início da tribulação, que está do verso 1 ao 8, e um pequeno detalhe do final da tribulação. Ou seja, nem existe a tribulação aqui. A tribulação, na sua primeira metade, está resumida nos selos 1, 2, 3, 4. A segunda metade é o selo 6 e 7. O 5 é o selo apositivo. Oi. Sim. Exatamente. São os princípios das dores. Lembra que nós fizemos um paralelo com Mateus 24? Quando você pega... Aparentemente. Não. Está relacionado só a Israel. Que ele garante. Exatamente. Olha só como é que Satanás é falso. O mundo inteiro em balbúrdia e ele garantindo paz só para Israel. É porque ele tem planos. Ele está, como se diz, cevando. Ele está conquistando a confiança para depois. Porque Deus tem um plano para a humanidade e para Israel em particular. Deus tem um plano para Satanás tem um plano para a humanidade, matar, roubar isso aí, mas em especial para Israel. O que que ele sabe? Ele estuda Mateus 24, Daniel e Apocalipse. Satanás conhece as escrituras. Lembra quando a gente estudou a tentação, ele não argumentou com Jesus Cristo no deserto, não foi usando as escrituras? Mas nas escrituras está escrito que aos teus anjos darás ordem para que o teu pé não tropece. Então pula daí, ué. Pula porque você está garantido. Não, mas na escritura também está escrito para você não tentar o Senhor teu Deus. Ele entende de Bíblia, ele vai, se necessário for, ele vai conversar conosco, mentir para nosco usando versículos. Usando versículos. Lógico, ele faz isso o tempo inteiro. Quanto mais você conhece da palavra, mais ele precisa esmerar na sua mentira. Por isso que existem tantas seitas. São pessoas que vinham se aproximando da verdade. Então, assim que eu era recém-convertido, eu me vi cercado por jeovistas. Testemunhas de Jeová, Eu tinha 2 semanas de nascer de novo, o Satanás colocou uns 4 ao meu redor. Para ver se me tirava. Para ver se me tirava do rumo. Então, quando você vai em Mateus 24, que nós estabelecemos aqui que tem um paralelo com os selos, né? Com o programa cronológico que é apresentado em Apocalipse 6 a 19, a gente observa aqui, ó. Mateus 24, 5. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Primeiro selo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Segundo selo. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Terceiro selo. E terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É a primeira metade. Eu não acabei de explicar. O então do verso 9 introduz a segunda metade da tribulação. Aqui em Mateus 24. Então, ele está falando especificamente para judeus aqui. Mateus 24, 25, que fala das 10, é a Bíblia do judeu da tribulação, do remanescente judaico tribulacional. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações. Entendeu? Ou seja,
O então do verso 9 introduz a segunda metade da tribulação. E o que deve chamar a atenção do remanescente judaico tribulacional dentro da tribulação? O fato que está descrito no versículo 15. A exigência blasfema de adoração por parte do judeu. Satanás sabe que não tem como anular os conselhos de Deus. Sabe que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Sabe que aquilo que Deus prometeu, certamente ele vai cumprir. O pastor já estava falando isso aqui antes de tudo começar. Oi? Já que eu não consigo matar a pessoa que vai dar presente para o Isaac, e o presente vai ser dado, quer eu queira, quer não, eu mato o Isaac. Aí ele vai dar o presente para quem? Observou a tática de Satanás? Ele vai se esforçar para não ficar nenhum judeu vivo até o final da tribulação. De maneira que quando Cristo vier, ele vai cumprir as promessas para qual Israel? E para os que ele não conseguir matar, ele vai colocar em oposição a Deus, através da adoração a si mesmo. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, 24:15 de Mateus. Isso quando a gente estiver estudando Daniel, acho que no semestre que vem, não é? Depois que a gente terminar a satanologia, nós vamos ver que é muito detalhado. É que agora não é o propósito, não é estudar Daniel. Mas ele vai enganar muitos com lisonjas, ele vai subornar a liderança judaica. Ele vai subornar os líderes judaicos e o povo judaico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está em Daniel 11. Aqui, ó. Daniel 11:32. Aliás, em concomitância aqui com 31, que está falando exatamente do que Mateus 24:15 fala. Ó. Deles sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, Daniel 11:31 e 32, e tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, é a berite entre Deus e Israel, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui está falando do remanescente tribulacional judaico. Ou seja, ele garante proteção para Israel na primeira metade da tribulação, apesar de estar rolando guerras, rumores de guerra. Olha o resumo aqui em Mateus 24, de 5 a 8. É a primeira metade da tribulação. Está rolando falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fome e terremoto. Mas existe um pacto, uma aliança estabelecida entre o príncipe que há de vir e o povo de Israel. Esse é o assunto que nós já estudamos há milhares de anos atrás e vamos voltar a estudar no semestre que vem. Que é o nosso assunto lá de Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Não é com todos, com muitos por uma semana, por 7 anos. Mas, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e na asa das abominações virá o assolador, que é o estabelecimento, a exigência da adoração como se fosse Deus. Ele vai exigir isso do judeu. Como que colocando o judeu contra o próprio Deus, tentando neutralizar a aliança, o pacto estabelecido entre Deus e Israel. Se o judeu não existe, se ele está morto ou se ele está de costas para Deus e negou a Deus, se Cristo viesse e não tivesse remanescente judaico tribulacional, ele ia cumprir as promessas dele a quem? Entendeu? Porque o único objetivo de Satanás é matar crente, é matar judeu. É não ter a quem Deus cumprir as suas promessas. Por isso que ele lança a mão do uso da espada. Espada literal. Que é o direito de exercer a pena capital. De acordo com o que nós vemos aqui em Romanos 13:4. Que era muito comum na época do Novo Testamento, estava sendo escrito. Hoje em dia é muito pouco comum, mas que voltará a ser comuníssimo na tribulação. Comuníssimo. Vai ser normalíssimo. O tanto que é anormal hoje. Você viu, rapaz?
Ontem degolaram um cara na Praça 7, a polícia militar chegou lá, cortou o pescoção do rapaz em praça pública. Se o nosso governo resolvesse instituir a pena de morte. Global. Global. É o pretexto de Satanás para matar crente, porque como é que eu coloquei aqui? Vai ser proibido professar o nome de Jesus Cristo. Vai ser uma determinação do governo. A fé em Cristo não vai ser tolerada em hipótese nenhuma. É proibidíssimo falar de Deus. Deus me livre se falar de Deus. Vai ser um pecado na religião humanista tribulacional. Vai ser porque o ser humano ele vai ser conduzido por esse líder numa afronta consciente à pessoa de Deus. É aquilo que nós vamos ver em maior detalhe, Elaine. Você falou, mas como é que eles sabem a quem eles estão confrontando? Que eles estão confrontando o Deus Altíssimo sentado no trono e o seu Cordeiro. Porque ele vai fazer uma pregação antiteológica, antiteos, anticristo. Entendeu? Ele vai odiar a Cristo. Eu tenho até uma observação que eu vou... Está no processo, mas isso ainda é só uma sementinha. Claro, mas aqui ela vai estar exacerbada. Ela vai estar aflorada ao máximo. É um líder mundial reivindicando o Nietzscheismo, né? O Nietzsche, que negava totalmente a condição de dependência de Deus e falava que o homem é mais do que suficiente para se governar. Vai negar toda e qualquer relação com a reverência, com a religiosidade, com Deus. E você fala, nossa, mas isso é possível a nível global? Isso já foi tentado a nível de quase 1/3 da humanidade, foi submetida a isso por 70 anos na União Soviética. A União Soviética é o regime socialista que prevaleceu por 70 anos, de 1917, com a Revolução Bolchevique, até 1989, se não me engano, 87. Foi? 91. Com a perestroika lá do Gorbachev, blá blá blá. Pois é. Foram mais de 70 anos de governo ateísta que proibia o povo russo de crer em Deus. O governo chinês de Mao Tse Tung também implantou isso. Ele aboliu a frase famosa de Mao Tse Tung: a religião é o ópio do povo. Cuba, do Fidel, dos Fidéis, né, que é o irmão dele que está lá agora. E isso vai ser a nível global. É proibido crer em Deus, principalmente em Jesus Cristo. Não me fale nesse nome. Entendeu? Falou, morreu. Proibidíssimo. A fé em Cristo vai ser absolutamente, não vai ser tolerada. Mesmo porque, quando o sexto selo é aberto, o que toda a sociedade, viu? Os sete meandros da sociedade representados aqui, né? O que eles falam aqui? Caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, da ira deles. E quem é que pode suster-se? Exatamente por causa dessa pergunta, e quem é que pode suster-se, que o capítulo 7, em parentético, apositivo, é introduzido. Quem é que pode suster-se? Aquele que creu, ainda que tenha morrido. Então o capítulo 7, inteirinho, responde essa pergunta: quem é que pode suster-se? Os 144 mil pela proteção especial de Deus, antes mesmo que a tribulação comece. Olha lá o verso 7:1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Isso quer dizer que o domínio de Deus, o controle dele é total. Conservando os 4 ventos da terra. De acordo com algumas passagens do Velho Testamento, que eu tenho anotado aqui, 2 Samuel 22:11, Jeremias 44, 36 e 51, o vento, Jeremias 44, 36, Jeremias 51, 1
e 2 Samuel 22:11, a gente aprende que o vento também simboliza o juízo. Simboliza o juízo. Então Deus detém o juízo, não começa o juízo tribulatório. 7 é um parêntese, que explica algo que acontece antes da abertura do primeiro selo, que é a selagem dos 144 mil. 12 mil de cada tribo de Israel. Eles têm a função evangelística. Durante a tribulação, Deus vai ter 3 testemunhos. Ele vai ter o testemunho de um batalhão de 144 mil apóstolos Paulos, 12 mil de cada tribo, de acordo com o que está descrito aqui dos versos 4 a 8. É só ler, da tribo de Judá, X tantos, X... Todos judeus. Em nenhum lugar das Escrituras, inclusive naquela passagem de Gálatas que fala ao Israel de Deus, em nenhum lugar da Bíblia você pode usar esse termo Israel para gentio ou para judeu, para gentio ou para a igreja. Sempre se refere à descendência de Jacó, aquele que foi chamado de Israel, o neto de Abraão, o filho do Isaac, não esse aqui. Sempre, em qualquer lugar, põe isso, escreve isso, passa o lumicose da Lulu. Em qualquer lugar da Bíblia que tiver escrito Israel, está falando da descendência física de Jacó. Da descendência de Abraão, Isaac, Jacó. Em nenhum lugar da Bíblia, nenhum. Nem em Gálatas. Tem gente que interpreta aquilo ali como uma igreja que substitui Israel. Mentira de Satanás. Em nenhum lugar da Bíblia Israel se refere a outro povo que não seja o DNA e o sêmen de Jacó. São frutos da carne daquele homem que viveu há 1.800 anos antes de Cristo. Há 3.800 anos atrás. Não pode ser outro. Então esses 144 mil aqui, 12 mil de cada tribo de Israel, são 144 mil judeus aos quais Deus dá uma proteção especial. Eles vão atravessar a tribulação inteirinha sem sofrer dano nenhum. Tanto é que lá daqui uns 8 meses, quando a gente estiver estudando Apocalipse 14, nós vamos ver que eles aparecem cantando em pé inteirinho, sem um arranhão, no final da tribulação. É só estudar aquilo, está lá em Apocalipse 14. Deixa eu achar aqui que ainda não é o nosso assunto. Não, os 144 mil, ninguém toca neles. Eles têm 7, sem ser tocados. Incomodando muito Satanás. Muito. Incomodando demais da conta. Satanás vai fazer de tudo para matar. Deus vai ter 3 testemunhos na tribulação. Os 144 mil judeus descendentes de Jacó, Isaac e Abraão. Durante 7 anos. Eles vão pregar durante 7 anos. 7 anos inteirinho. Vai ter o testemunho de 2 testemunhas durante a primeira metade da tribulação, que vão ser martirizadas ao final da primeira metade da tribulação, e que Satanás, o anticristo e o mundo vai estar de pano de ló cheio deles, vai até comemorar, vai até mandar presente, já que não tem Natal mais, dá presente de comemoração de morte dos chatos. Os crentes chatos morreram. O terceiro é um anjo que passa pelo céu na segunda metade da tribulação pregando o evangelho eterno. Está lá em Apocalipse 14 também. Um anjo. Lembra aquela... É o terceiro testemunho de Deus. Calma, daqui uns 8 meses nós vamos chegar lá. Está aqui em Apocalipse 14, Apocalipse 14, aqui ó, Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada tribo, povo, língua e nação, dizendo... Blá, 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 blá. Lembra que tem uma passagem que fala que os anjos morrem de vontade de fazer o que a gente faz, que é pregar o evangelho. Deus vai dar essa canja para eles assim, por um breve período de tempo. Vai ver. Vai estar acontecendo muita coisa dentro da tribulação. Não. Vai aparecer. Vão ser visíveis. Lembra? Sim, claro. Aqui nós estamos. A tribulação é um retorno ao Velho Testamento.
Quando você estuda as dispensações, nós somos dispensacionalistas, inocência, a dispensação do governo humano não acabou. Ela foi substituída particularmente para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó pela dispensação da promessa. Particularmente. Mas para a humanidade como um todo, ela vai até a ponta da unha, do dedinho, do pé, de barro misturado com ferro, da estátua do Nabucodonosor, lá no finalzinho da tribulação, que é o final do tempo dos gentios. O governo humano prevalece até Jesus Cristo vir aqui e matar o anticristo com o sopro da boca dele. Aí, então, ele institui o milênio. Então, o governo humano ainda prevalece. E faz uso da espada. Romanos 14 aqui, que nós lemos. Agora nem lembro qual versículo. O versículo da espada. Fazia-se uso da espada, atualmente não se faz uso da espada, voltar-se a fazer uso da espada. Tinha sacrifício até antes da morte de Cristo e o início dessa dispensação da graça. Acabou a dispensação da graça, a igreja é arrebatada, volta-se aos sacrifícios. Lembra? Daniel 9, 24, 25, 26, 27. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para converter Israel dos seus pecados. Resumindo, né? Que são 6 coisas lá. 489 chabuas, 69 chabuas, 69 vezes 7 anos, 483 anos já se passaram. O cronômetro de Deus foi travado. Deu-se início à era pentecostal, a era da igreja, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito, a dispensação da igreja. O relógio de Deus está parado. Falta 7 anos para acabar aquele período de 490. 483 anos se decorreram. E se decorreram durante a lei. Aí Cristo veio e deu fim à lei. Mas para o judeu, na tribulação, a lei vai ser restaurada. A dispensação da lei ainda não acabou. Ela ainda tem um último burp, né? Um último soluço de 7 anos para serem cumpridos, que é a tribulação. Na tribulação prevalecerá as condições veterotestamentárias. Anjo aparecendo, sacrifícios sendo feitos, pena de morte, Império Romano redivivo, César, o anticristo. Do jeitinho que o cronômetro parou, é como se os últimos 2000 anos nunca tivesse acontecido. Isso aqui é um parêntese. A cruz, o apedrejamento, na realidade, o Império Romano praticava inúmeras formas de tortura. Sim, e ele representa o Império Romano. São os pés da mesma perna. E o Império Romano usava inúmeras formas de imolação, de matar bandido, criminoso. Uma delas era a crucificação. O Paulo, por exemplo, foi posto decapitado. Existia a delapidação, que é o apedrejamento. Existia várias formas. A favorita dele vai ser degolar. Não sei porquê, ele gosta de espada, então ele quer degolar. Você quer falar alguma coisinha? O pastor geral vai fazer um comentário ou pergunta. Não, eu estava pensando que é Daniel capítulo 12, se não me engano, que fala que os judeus, né, ali, versículo 1 e 2, da ressurreição, uns para vida eterna e outros para condenação eterna, o justo. Então essa é a visão que você acabou de falar aí agora, que os judeus tinham. Então ele não via esse tempo da graça, esse parênteses. Na 79ª semana já começaria a 70ª, e ali a tribulação e aí a conclusão. Né? Falando desse tempo de hoje não existe. Exatamente. Então, seria como o judeu olhando uma linha assim, ele não conseguia ver esse parênteses da graça da igreja. Ele só via Daniel 12, 2, o final, a ressurreição dos justos e dos injustos. Um para a vida eterna. Então,
esse tempo da graça, da igreja, no momento que a igreja é tirada, é exatamente isso que você acabou de falar. Ele é como se não existisse. Volta imediatamente a Septuagésima. É exatamente Isaías. Eles têm olhos, mas não conseguem ver, e têm ouvido, não conseguem entender. A cegueira e a surdez judicial de Deus. Eles estão sob a surdez e a cegueira judicial de Deus, conforme Isaías. Eles estão debaixo da poroses, que é o endurecimento. É por isso que eles não conseguem entender isso. E vai falar para eles vão rir de você, eles não aceitam. O judeu. Sobrenatural, 144 mil da conhece a Torá, toda essa questão numérica, de 483 anos, tudo. Eles não conseguem enxergar que já passaram quase 2.000 anos ou mais disso aí. Não, pergunta... Não, não. Parou lá e... Pois eles... E já se passaram lá, o que o Daniel falou, 483 anos, não aconteceu. Mas... acontecer no finalzinho lá, que tem aquele soluço que não aconteceu. Não. Eles são burrão. Eles quase escrevem... Passa pela pontinha da porose, que é o endurecimento que veio em parte sobre... Pois ele estava lá com essa Torá, blá blá blá, assim, ó. O Messias, quando vier, ele vai ter o cabelo assim. Olhava para Jesus, tem um cabelo assim. Ele vai vestir de tal forma. Ele vai falar assim, assim, assado. Jesus ali fala assim, assim, assado. Ele vai vir no tempo tal, cumprindo tal coisa, falando tal coisa, andando com tal pessoa, gerando tal consequência. Igualzinho aquele rapaz ali. Filho disso, filho daquilo, tem 200 tantas... Assim, o Isaac é aquele rapaz de ossos com a mão no queixo, camisa verde, blá, blá, batendo assim, literalmente, com centenas de profecias. Vão matar que esse aqui é falso. Mata que esse é falso. Você quer fazer pergunta pior para um judeu, você chega assim e fala, ô, tá. E o problema do pecado de Deus? Nós já fizemos essa pergunta para Deus. E o problema do pecado de Israel, como é que faz? Não tem templo? Você sabe como é que é? Que a gente... Não, entendeu? Não. Não tem explicação. Eles não explicam. Estão cegos. Nessa época, como é que Deus vai fazer esses 144 mil nascer de novo, eu não sei. Uma vez nós estávamos na sinagoga ultra-ortodoxa ali perto da Praça Assembleia, do Palácio do Governador, na Praça da Liberdade. Eu, Fernando Klaus e o pastor Leonardo, que faleceu recentemente, e bem no Pessar. Aí o rabino estava lá com aquela cartola preta, aquele cavanhaque, aquele cabelo do lado da orelha jogado para baixo, sua cartola e todo sério. E um judeu lá na frente perguntou, e com relação ao sacrifício, por que o judeu não sacrifica mais? O pastor Leonardo quase dava um pulo de onde estava, né? Aí o rabino começou e fez exatamente como o casamento falou aí agora. Entendeu? Não entendi não. Exatamente. Aconteceu conosco lá na sinagoga. Ele não soube explicar. E por isso, os 144 mil judeus, eles não... vai ser algo sobrenatural de tal forma, os 144 mil, que eles vão crer, mas eles não vão fazer parte da igreja, não. Eles vão acreditar no Messias e eles vão ser parte daquele... Já acabou, a igreja já foi embora. Então vai ser algo muito sobrenatural, que 144 mil judeus levantarem e saírem falando e terem 2 testemunhas judeus lá em Jerusalém falando e fazendo coisas incríveis. Pelo mundo afora. Esse é o nosso assunto. Antes que o primeiro selo seja aberto, olha lá, Apocalipse 7, 1. Depois disso, você já vai ter uma nova visão, né?
Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, Deus tem controle de tudo, conservando seguros os 4 ventos da terra, ou seja, segurando o juízo para que ele ainda não caia, porque tem um objetivo a ser cumprido, né? Segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do leste, né, do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifica nada, porque eu ainda tenho que selar à fronte os servos do nosso Deus. É um selo que dá proteção especial. Isso a gente vê desde a época de Caim. Caim foi selado na testa para que ele tivesse uma proteção especial. No meio do juízo de Sodoma e Gomorra, Deus deu proteção especial para Ló. Livrou Ló. No meio do juízo que caiu sobre Jericó, Deus salvou a Raabe, meretriz e a sua família. Ou seja, o fato de Deus preservar no dilúvio, matou o mundo inteiro. Mas Deus preservou Noé e a sua família. Então, é característico de Deus preservar alguns durante o juízo. Antes mesmo que o primeiro selo seja aberto, 144 mil judeus das suas 12 tribos aqui representadas são selados, recebem uma proteção especial. Quando nós fomos estudar lá na sexta trombeta, que tem um juízo terrível, dos homens que parecem escorpião, tem a força do cavalo, coisa e tal, mas é dito para eles que não, para não tocar aqueles que têm o selo. Quando a gente chega lá em Apocalipse 14, a gente vê lá no final da tribulação, no início da inauguração do milênio, o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil. Inteirinho, sem nenhum arranhão. Não tem 143.998, não tem 143.999, não tem 143.997, tem 144 mil. Estão todos aqui. Terminou a tribulação e eles estão aqui. Obviamente. Não vai poder tocar neles, Geraldo me perguntando se o anticristo não vai poder tocar. Não, não vai. Vai ter livramento. Lembra, o cara que mandava na Judéia lá, eu mando aqui nesse negócio aqui, a Judéia é minha, eu sou Herodes. Prendeu o Pedro para matar, de manhã, cadê o Pedro? Mas tinha 6 guardas na porta. A porta estava trancadíssima. É o anjo dele batendo aí? Não, né? Aí, prendeu o Pedro assim, super bem preso. Passou super bonde no lugar onde ele ia sentar. Colocou um monte de cadeado na porta. Colocou a guarda triplicada lá. Falou, amanhã eu vou matar o Pedro, eu vou fazer maior sucesso com a galera. Chegou lá, ué, cadê o Pedro? O anjo passou no meio das grades lá, tirou. Tem livramento especial. O próprio livro, não é falado como eles vão se livrar. Por exemplo, no caso das 2 testemunhas, por 3 anos e meio, Deus os livra. Já antecipando um pouquinho. Em Apocalipse 11, 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer, porque elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Ou seja, Deus dá formas das 2 testemunhas mártires se proteger. Isaías. Vai ser espetáculo para todo lado. É céu preto. Sim, claro. Anjo voando. Cavaleiro com cabeça de escorpião, rabo de cavalo, sei lá o que, matando todo mundo. Apocalipse. Vão chegar lá. Ou seja, você quer coisa mais sobrenatural do que alguém fazer chover? A besta faz isso. Você quer ver coisa mais sobrenatural? Você chega lá na igreja, se ajoelha e a Nossa Senhora do Aparecido conversa. E aí, cara, beleza? Tá tudo jóia? O que você tem para me contar? Conta aí, meu filho. O boneco falando, a imagem falando. A imagem da besta vai falar. Imagina se tem gente que ama boneco que não fala, o que fala, então esse aí eles vão adorar mesmo.
Sobrenatural. Aqui, ó. Não. Apocalipse 13:15. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Não. Essa questão da tecnologia. De que forma isso acontece, eu não sei. Eu sei que é uma imagem que fala. Se é um holograma, o que é, eu não sei. Mas de qualquer maneira, Apocalipse 7. Aqui, ó. Antes da abertura dos selos, Deus preserva sobrenaturalmente 144 mil descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. O sêmen e o DNA deles. Não tem nada a ver com a igreja. A consequência da evangelização. Lembra que aqui eles vão sair evangelizando, pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino a todas as nações. Tanto é que a gente vê aqui em Mateus 24 o seguinte, ó. E será, Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Lembra que tem passagem que fala que enquanto todas as nações não forem evangelizadas, Jesus não volta. Isso tem nada a ver com a igreja. Tem gente que coloca, mistura, bola as troca tudo, ó, quer dizer, troca as bolas tudo, e mistura Israel com a igreja, fala que a igreja não é arrebatada enquanto não evangelizar o mundo inteiro. Não, beleza, a igreja tem mais é que evangelizar mesmo. Mas o arrebatamento não está condicionado a isso. A volta de Cristo está condicionado ao fato de que enquanto as 144 mil testemunhas de Jeová verdadeiras não pregar para o mundo inteiro, é porque elas estão falando a favor de Deus. Aí o fim não vem, Jesus não volta, e elas têm uma proteção especial. E a consequência dessas 144 mil judeus que testemunham a favor de Deus, o grande Jeová, entendeu? Deixa suar. Mas não está condicionado aí. Mas a consequência do evangelismo desses 144 mil judeus é Apocalipse 7, de 9 a 15. É uma multidão. 1, 2, 3, 4, 5, 1.798.864, 1.790.835, 1.798.700. E perdi a conta. 1, 2, 3. Uma multidão inumerável, que não se podia enumerar aqui, ó. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, Apocalipse 7:9, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. É a mesma turma do quinto selo. É a mesma turma do quinto selo, que fala que elas venceram elas venceram pelo fato de que elas testemunharam. Como é que fala aqui? Onde é que está o versículo? São estas. Vamos ler o trecho todo, né? Apocalipse 7, 9 em diante. Depois dessas coisas, vieis. Isso é o resultado, o fruto. Agora, isso aqui é no final da tribulação. Apocalipse 7, de 1 a 8, é um evento que acontece antes mesmo que se abra o primeiro selo. Apocalipse 7, de 9 a 17, é o resultado da pregação dessas 144 mil judeus, e que é uma visão que você pode associar com o último minuto da tribulação. Elas estão prestes a ser ressuscitadas. E elas foram vistas aqui no quinto selo. Vê aqui, ó. Quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O particípio grego aqui, a flexão do verbo grego, indica que é algo que vai ficar acontecendo. Elas vão ficar testemunhando a favor de Cristo ao longo da tribulação e sofrendo o martírio, a decapitação, como consequência disso, porque a fé em Cristo não vai ser tolerada. Quem insistir sofre pena capital. E a consequência é que um monte de gente vai morrer. Né? São os santos da tribulação. Os que creram.
E foram alcançados pelo anticristo, porque eles não têm proteção especial. Eles têm que perseverar até o fim para poder entrar no milênio. Se você não persevera até o fim, você entra no milênio e reina com Cristo da mesma forma. Esse vai ser o galardão deles. É Apocalipse 14, 13. E Apocalipse 24. Eles vão participar do governo milenar. Nós lemos esse versículo aqui hoje. Apocalipse 24. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quando não adoraram a besta, blá, 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 e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles vão receber esse galardão. Eles vão receber esse prêmio de reinar com Cristo por 1000 anos. É a paga pelo fato deles terem o seu sangue derramado sob o altar. Sob o altar. Porque quando você estuda Levítico 19, 18, Deuteronômio, olha lá anotando. Deuteronômio 32, de 34 a 43, você vê que, para quem já estudou tabernáculo, lembra? Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade, a porta, Cristo. Quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você encontra é o altar do holocausto. É aonde o cordeiro que nos substitui, que é Jesus Cristo, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era sacrificado. Eu lembro quando eu estudei Levítico, lá na Gararu, em 1992, que eu dei esse estudo lá, eu tomei um tapa. O holocausto, esse sacrifício do holocausto, tem um significado profundíssimo. É tão profundo que vai estar andando até eco do buraco. É muito profundo. O sacrifício do holocausto é quando você pegava o substituto, né, do povo judeu, no caso aquele substituto da humanidade, e ele era completamente queimado nesse altar do holocausto. Nada dele, exceto o sangue que era tirado e derramado na base do altar, tudo era queimado. E na base é no pé. Ele era queimado em cima do altar e o sangue derramado no pé do altar. Não, é que tem vários. Tem o bode expiatório, que é solto, que é queimado, né? Nós ainda vamos estudar Levítico. Tem 7 sacrifícios que explicam os 7 aspectos da morte sacrificial de Cristo. O cordeiro do dia do Yom Kippur é um dos aspectos. Tem um bodinho vermelho, tem um monte. Tem vários. Tem o bode ruivo, que ele é solto no deserto, tem um significado, que é o esquecimento de Deus da parte dos nossos pecados. Tem vários, tem que estudar Levítico. Tem a pombinha, tem tudo, tem um monte de aspectos. Vaza. Pro pecado que você comete porque você está com raiva de Deus, pro pecado que você comete sem querer, pro pecado que você comete seduzido, pelo pecado que você comete, pelo pecado que você esqueceu, pelo pecado que você vai cometer. Tem vários aspectos, vários aspectos. Haja bode. O altar, hein? Esse altar aqui, ó, viu aqui, ó, em Apocalipse 6:9 do quinto selo, vi debaixo do altar, tem 2 altares que aparecem em Apocalipse. Um deles é o altar do incenso. Ou seja, você entra no tabernáculo ou no templo, a primeira coisa que você encontra é o altar de sacrifício, que a primeira coisa que você tem que fazer é nascer de novo. Você tem que ter um encontro com Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus tem que derramar o sangue dele por você e você é salvo. Aí você tem direito de entrar no tabernáculo. Aí mais na frente você encontra, antes de entrar na comunhão de Deus e orar e ter comunhão com ele, você confessa o seu pecado, que é onde você lava a sua mãozinha lá na bacia de bronze, a bacia do juízo. Tudo tem significado. Aí você entrou no Kadosh, no santuário, aí de um lado você tem a mesa dos pães da preposição, que é a comunhão com Deus através da palavra. Você tem a iluminação do candeeiro, da menorá de 7 braços, que é a iluminação do Espírito Santo, que nos ensina, que nos lembra, que nos recorda, que nos fala as coisas, que é onde acontecer aquilo que a gente viu na escola dominical. E tem o altar do incenso, que simboliza a vida de oração. Aí, passando pela cortina, que é o véu rasgado, a comunhão aberta total com Deus, você entra dentro do Kadosh, Kadoshem, que é onde que está o propiciatório, que é onde é Cristo, que é o sacrifício, o sacrificador e o receptáculo do sacrifício. Entendeu? Ele é o propiciante, o propiciador e a oferta propiciatória. Ele é tudo. Ele é o pote, a tampa, o cara e o sangue. E o bode que derramou o sangue era completo. Mas antes de tudo, você tem que...
E o fogo é tudo, nada é fora de Cristo. Então, seja antes do Velho Testamento, seja na dispensação da igreja, seja os santos da tribulação, todos são remidos pelo mesmo sangue. O sangue daquele que foi completamente sacrificado no altar do holocausto. E quando você estuda o altar do holocausto, que significa o altar da entrega, isso é estupendo. Isso significa que desde que Jesus Cristo era um zigoto no ventre da Maria, até o momento em que ele falou Tetelestai e morreu, ele nunca, jamais, de modo algum, em situação nenhuma, ele duvidou de Deus, hesitou em fazer a vontade de Deus e quis fazer a vontade dele. Foi uma oferta completa, total. O holocausto é entrega total. Ele nunca, jamais, de modo algum, falou assim, Deus falou assim, filho, faz dessa forma. Mas, pai, nunca houve uma hesitação. Isso é que é ser crente, hein? Ele nunca nem... Ali é outra história. Nunca houve uma hesitação. Ali foi uma súplica pessoal, um clamor. Que o crente tem direito. Mas nós vamos estudar isso nas 2 próximos domingos. E nós vamos entrar em oração agora, o 7º elemento. Está ficando bacana o estudo. Você nunca estudou oração na escola dominical do Micael, vai ser muito bom. Eu estou gostando muito. O insight que o Espírito Santo me deu foi ótimo. Eu gostei. Então, quando eles têm o privilégio, não é o privilégio, não, o privilégio de participar dessa entrega total, de participar desse holocausto. Mas como só Cristo pode ser queimado sobre o altar do holocausto, então eles são colocados sob o altar do holocausto. Numa participação, num privilégio. Lembra que Paulo muitas vezes fala, eu já estou sendo oferecido como libação. Eu cumpro os sofrimentos de Cristo, porque Cristo, quando chamou Paulo, ele falou, eu vou te mostrar o que é bom para tosse. Eu vou te mostrar como é que importa sofrer pelo meu nome. Esses aqui têm essa vocação. Sofrer segundo a vontade de Deus. Isso é terrível. Isso você encontra em 1 Pedro 3,14a, 1 Pedro 3,17, 1 Pedro 2,18 e 19 e 1 Pedro 4,11. Você sofrer segundo a vontade de Deus, porque Deus quer que você sofra. 1 Pedro 4,11. Graça, força e o quê? Pois é. Mas algumas vezes Deus te chama para isso. Aqui, eu até grifei de rosinha aqui, ó. 1 Pedro 4,19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E ainda por cima, de acordo com Apocalipse 13, 9 e 10, comparado com Mateus 26, 52 e Apocalipse 14, 12, eles não têm autoridade para resistir, que aquele que lança a mão da espada, pela espada é morto. Aqui está a perseverança do santo. Nós vamos estudar quando a gente chegar em Apocalipse 13. Porque essa é a vontade de Deus. Até que seja completado, está sob o controle de Deus. Mas eles não vão ficar no prejuízo, porque eles vão participar do governo milenar. E as orações deles, até quando ajusta o Senhor? Porque hoje nós estamos no ano aceitável de Deus. É aquele momento em que Cristo vai, perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles sabem. O rapaz lá está sendo apedrejado, ele está morrendo e falando assim, Pai, não imputa a eles esse pecado. Mas essa aqui é a época do apertem os cintos que o piloto sumiu. É a época que o bicho está pegando. Então eles fazem essa invocação pela justiça de Deus, lá no 5º selo. Até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E nós vamos ver que quando o 7º selo é aberto, essas orações não foram dadas descarga. Deus não jogou fora essas orações. Deus não esqueceu essas orações. Deus não preteriu essas... Deus não deu um shift delete nessas orações. É shift delete? Shift del, né? Deus não deletou essas orações. Elas são guardadas para depois serem queimadas qual incenso lá no altar do incenso do templo celestial. Porque nós vamos ver que existe um templo lá no céu. O
templo, né? O templo. Isso de acordo com os 20 versículos que eu anotei aqui, que eu não vou citar agora. E a eles é dito que mais por um pouco de tempo, né, olha lá, verso 11, que repousassem ainda por pouco tempo, até que completasse o número de seus concertos. Eu descobri que esse microskairos, né, esse pouco tempo no grego, é um descritivo da segunda metade da tribulação. Essa expressão aparece de novo em Apocalipse 12:12. Ele caiu na terra cheio de cólera, sabendo que pouco tempo. É uma expressão que equivale a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias, a segunda metade da tribulação. Então, que é o período em que a besta realmente tem autoridade total. Você já fez sinal para mim? Ah, é? Então, não, eu não vi, você tá aí dando tchauzinho para mim, falando que tá jóia, não. Então, vocês observaram? O parênteses do capítulo 7, ele explica algo que acontece antes da tribulação, a selagem, ou a selação, não sei, dos 144 mil testemunhos que vão ter uma proteção especial durante a tribulação, que vão pregar o evangelho do reino a todas as nações durante a tribulação, que vão estar protegidos da perseguição do anticristo durante a tribulação, e que vai trazer como consequência uma multidão inumerável de mártires, frutos da sua pregação, que são vistos aqui no final da tribulação, já vestido de branquinho, com palmas na mão, que seria assim, como que você tem um monte de balãozinho balançando e aquelas coisinhas prateadas caindo. Ei, aconteceu isso com você lá. Ei, alegria! Ei, cheguei, formei! Vou lhe ressuscitar, vou participar do vileiro. Então, na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 8, quando o Cordeiro abre o 7º selo, que é aí que o bicho pega. Aí, agora, como diz, a porca vai torcer o rabo. A folha cai do pau. Mas então, posso orar? Pai amado, Pai querido.